Bom dia! Nesse caso, boa noite, Alaninho. Tudo bem com vocês? Faz tempo aí que eu não gravo uma aulinha, né? Mas estamos de volta, né? Esse conteúdo aqui eu queria falar sobre ele faz tempo com vocês, né? Mas finalmente chegou a hora, tá? Tem mais umas coisinhas sobre o canal que eu quero falar, mas eu vou deixar isso mais pro final da aula, tá? Então, sobre o conteúdo, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre algumas aplicações da radioatividade. Eu falo algumas porque tem muitas, e tipo, muitas mesmo. Depois que a ciência e a tecnologia foram evoluindo, o domínio da radioatividade pela humanidade foi crescendo cada vez mais, né? E hoje a gente pode tratar doenças, a gente pode alimentar pessoas, a gente pode descobrir é, 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 datas de fósseis mesmo, né? Tô olhando aqui para poder dar um exemplo para vocês, tá? Então, tem muitas aplicações. A gente não vai falar de todas elas agora, tá? Mas eu quero falar de algumas que eu acho bem legais, né? E aí também que tinha no meu livro de química, então fica um pouco mais fácil de falar sobre, né? E é isso, tá bom? A gente vai falar sobre quatro principais e vamos começar já. Ah, é verdade. Começando um pouquinho por uma introdução melhor sobre a radioatividade, né? Uma breve historinha dela aqui para vocês, ó. A radioatividade ela foi descoberta pelo Henry Becquerel lá em 1896, bem no finalzinho do século XIX, né, que teve um avanço enorme na ciência e na tecnologia, e depois no século XX teve mais ainda, né, mais aqui, bem no finalzinho do XIX, né, pra esse carinha aqui, e depois foi aprofundada por Marie Curie e Pierre Curie, que são geralmente os nomes que a gente lembra quando fala sobre radioatividade, né. É, tanto que Curie e Becquerel são duas unidades que a gente usa quando fala de radioatividade, né? Quando vem isso aqui em valores numéricos, né? E a radioatividade? Como ela é vista no senso comum? A radioatividade é vista no senso comum é totalmente pro lado negativo, né? A não ser que você tenha um pouco mais de conhecimento, né? De intelecto mesmo, para saber que tem várias outras coisas acontecendo com a radioatividade, né? Mas ela é ligada ao que? A acidente e arma nuclear. As duas bombas nucleares da Segunda Guerra Mundial, acidente de Chernobyl. A radioatividade, você tem que saber que no senso comum, ela é caos, destruição, morte, câncer, mutação, todas essas coisas aí, tá bom? Mas ela não é só isso, além de ser isso. Um pouquinho também, né? Era mais antes, tá? Não é mais agora. Ela também é presente em diversas áreas, tá bom? Do nosso cotidiano. Na medicina nuclear, que a gente vai falar, na arqueologia também vamos falar, na agricultura, na construção civil, né? Nas indústrias e na química também no geral. Tanto que a gente aprende radioatividade aonde? Na química mesmo, né? Beleza. Então, aqui umas fotinhas para ilustrar para vocês. E agora sim a gente vai começar o nosso conteúdo. Vamos lá. Primeira aplicação, mapeamento clínico, que é, que é basicamente o diagnóstico de doenças usando traçadores radioativos, né? Mas o que são esses traçadores radioativos? São radioisótopos colocados em quantidades ínfimas, poucas, né? No paciente via endovenosa, ou seja, dentro da veia, ou oral, e são acompanhados por detectores de radiação. Esses traçadores radioativos, eles ficam concentrados na região do corpo a ser investigado. E a sua análise é feita pela cintilografia, que é o exame de uma imagem. Aqui tem um exemplo de uma cintilografia, ó. Esse exemplo aqui, o uso do iodo 171, que é o isótopo do iodo, cuja meia-vida é de 8 dias, ele emite partículas beta e radiação gama. Esses aqui são dois tipos de radiação, tá? Para identificar disfunções na tireoide, que pode ser ou o hipo ou o hipertireoidismo. Tanto que o iodo, ele é o principal. Tô com a minha colinha aqui. Ele é o principal componente na produção dos hormônios tireoidianos, né? Tanto que a tireoide ela é muito boa pro metabolismo, né? E são responsáveis por regular o metabolismo, crescimento e o desenvolvimento neurológico. E a sua falta, ela causa um problema chamado bócio, que é o aumento da glândula, que basicamente ela aumenta e fica um negócio assim no seu pescoço. É bem bizarro, assim, né? E também pode causar o hipotireoidismo, se tiver poucas quantidades de iodo, e o excesso pode gerar hipertireoidismo, né?
Uma curiosidade bem legal que talvez alguns de vocês devem saber, não sei, é que o iodo ele é colocado no sais de cozinha, né? Se você for para tipo, um restaurante, uma padaria, algo assim, e pegar um sachêzinho de sal, talvez esteja escrito sal iodado, que eles colocam justamente nesses sais pra gente poder ingerir e abastecer a tireoide, né? O corpo de iodo. Porque tirando isso, os alimentos são muito industrializados, então pode ser que aconteça pouca ingestão de iodo, né? Então, isso aí já é uma ajuda muito boa, tá? Sobre esse examezinho aqui, ó, nós temos os nódulos frios, que são áreas anormais da glândula que captam menos radiação que o tecido normal. São as áreas mais escuras, né? E é um sinal de hipotireoidismo, tá bom? A falta de iodo. E nós temos também os nódulos quentes, que captam mais radiação e geralmente não são cancerosos, né? Mais acesas. É sinal de hipertireoidismo, tá bom? Então esses dois nomezinhos aqui são importantes para saber. Beleza? Primeira aplicação, vocês entenderam, né? Essa foto aqui é uma fotinha aqui de um exemplo de traçadores radioativos, tá? Só que aqui eles estão embalados mesmo, tá bom? Segunda, terapia por radiação. Essa aqui a gente tinha que falar, não tem como, né? Que é a radioterapia, muito utilizada no tratamento de câncer, né? No crescimento descontrolado das células, tá? Que a radioterapia faz? Ela destrói as células doentes, né? Que são as cancerosas, mas ela também pode causar danos às células saudáveis, tá? E a sua eficácia vai se dar no seu direcionamento ao ponto específico a ser tratado. Tá bom? Que geralmente é onde o câncer está se desenvolvendo, tá bom? Aqui eu peguei duas imagenzinhas bem legais, ó. Essa aqui é de um microscópio que mostra a medula óssea normal e saudável, né? As células aqui. E essa aqui é no microscópio com a medula óssea de um paciente com um tipo de câncer. Esse aqui é a leucemia linfoblástica aguda. Tá? Vocês podem ver a diferença das células, tá? Podem ver muito bem. A escolha do radioisótopo que a gente pode usar para tratar e da forma de administração depende do tecido a ser tratado, tá bom? Como eu falei aqui, é do ponto específico que a gente vai tratar, tá? Alguns dos isótopos mais comuns são o cobalto 60, fósforo 32 e o irídio 192, beleza? O cobalto 60, por curiosidade, caiu no Enem do ano passado, só que foi uma questão por conta, não teve muito a ver com isso, né? Tipo, ele só explicou o cobalto 60 e pediu pra fazer uma conta, né? Eu acertei. A terapia por radiação, ela tem dois tipos, né? A externa e a interna, que é bem autoexplicativo mesmo, tá? A externa é a radiação emitida de fora para o corpo do paciente, então ela vem de fora para o corpo, tá? Para tratar. E a interna, que é a inserção desse radioisótopo por meio de sondas ou agulhas no interior do tumor ou de uma cavidade natural, tá? Justamente aqui, ó, no interior do tumor é que ele vai direto para o lugar a ser tratado, tá bom? Mas é bem explicativo também. Interno você ingere, né, de algum jeito o radioisótopo e ele faz a ação já de dentro do seu corpo, beleza? Terapia por radiação é isso, tá bem? Explicaçãozinha bem, bem legalzinha sobre ela, tá? Agora a gente vai se afastar um pouco da medicina, tá? E falar de outras coisas, né? Que é aqui, pelo menos, aplicações na agricultura, tá bom? Vamos falar aqui, acho que de duas, se não me engano, mas ó, vamos lá. É comum a inserção de radioisótopos em adubos e fertilizantes para acompanhar sua absorção pelos vegetais. Como assim, né? Esse aqui ele é usado para conservação de alimentos, destruindo ervas daninhas, fungos e insetos, ou seja, protegendo o alimento, né? E só dando uma pausa, eu não sei se eu não falei, mas um radioisótopo é uma versão de um elemento natural que é estável, só que é instável, essa versão. Então é uma versão mais pesada de um elemento que vai se decair em alguma forma em alguma forma radioativa, seja por radiação gama, beta ou alfa, tá bom? Que acontece? Os alimentos são submetidos, embalados ou a granel, a uma quantidade controlada de radiação ionizante, como raio-x, raios gama ou feixe de elétrons, que é a radiação beta, tá? Que não os deixa radioativos. Então os alimentos não ficam radioativos, tá bom?
Mas, como tudo nessa vida, tem algumas desvantagens. A alteração do sabor dos alimentos, né, por causa dos radicais livres, e a perda de alguns, nutrientes, pela quebra de proteínas, como do amido e da celulose, porque esses dois aqui são biopolímeros, beleza? E uma curiosidade bem legalzinha que vale a pena falar aqui é esse símbolo aqui, ó, um símbolo chamado de Radura. Ele é utilizado em embalagens para indicar que o produto alimentício foi tratado com radiação ionizante. Aqui um exemplo bem legal, ó, é esse mamão aqui, ó, tratado por irradiação. Aí tem o símbolo da Radura aqui, beleza? Exemplinho bem legal. Mas também nós temos outras finalidades na agricultura, como radiotraçadores nas plantas. O que acontece? É, Ao serem ingeridas, é capaz de avaliar certas propriedades da planta e estudar pragas. Isso aqui é muito importante, né? Estudar pragas. O fósforo 32 ele é muito utilizado aqui, que é um outro radioisótopo ó, que a gente viu aqui, tá bom? Fósforo 32 tem vários usos. E é possível usar esses radiotraçadores em agrotóxicos também, para verificar e analisar sua retenção em alimentos e a contaminação no ambiente. Porque essa questão de agrotóxico, por mais que tipo, a gente taca agrotóxico por aí, ela querendo ou não é muito delicada. Então, usar esses radiotraçadores, eles ajudam bastante, tá? Nesse quesito aqui, beleza? Então, agricultura fechada. A última, e particularmente a minha favorita, né? Que é a datação por carbono. Tanto que não dá pra falar de aplicação da radioatividade sem falar disso, né? Mas antes, pausa pra água, eu falei bastante. Obrigado pela paciência. Vamos lá. Que acontece, né? Que é a base disso aqui? É a determinação da idade de fósseis, animais e vegetais, tá? A gente vai ver por que deles em específico, tá? Foi descoberto por o Willard Libby aqui, né? Aqui que ele viveu. Ele desenvolveu esse método que, inclusive, rendeu para ele um prêmio Nobel de Química em 1960. E ele se baseia, assim, na minha vida do carbono 14, que é um radioisótopo, tá? 5.730 anos. Você tem de decorar, tá? Mentira, não tem não, não se preocupe com isso. Contexto, ó. Sobre esse carbono 14, vamos falar um pouquinho sobre ele agora, tá? O carbono, ele tem três principais isótopos. O carbono 12, que é o que a gente usa em que a gente vê normalmente, né? E aí usa em todas as provas de química, né? Para fazer contas, estequiometrias, fórmula molecular, massas, coisas assim. Mas enfim. O carbono 13 também, que só que ele é muito menos abundante. E o carbono 14, que você vê que são traços, né? Tanto que se somar isso aqui fica 100%. Então esse aqui ele é muito pouco. É muito pouquinho mesmo, tá? Mas então, o que que acontece para a formação do carbono 14? Tem um processo aí, tá? Eu vou explicar agora. O carbono 14 ele é formado quando os ventos solares, ou seja, as partículas que vêm do Sol, extraem os nêutrons de átomos na alta atmosfera. Calma aí, como assim? Ó, esses nêutrons, tá? Eu não coloquei aqui, mas eles vêm de átomos de não, desculpa. Eles extraem nêutrons de átomos da alta atmosfera. Então tem a atmosfera bem alta lá, com todos os átomos os átomos lá de ar, né? E quando a partícula do Sol bate, um nêutron pode sair. E esse nêutron depois ele fica livre, né? E ele pode colidir com átomos de nitrogênio da atmosfera. Então, quando esse nêutron ele acaba batendo em um nitrogênio na atmosfera, quando o nêutron bate nele, ele acaba virando um átomo de carbono 14 e liberando um próton no processo. Tá vendo? Ó, um nêutron, 7 prótons, 7 nêutrons. Ele vai ter um nêutron também que basicamente o nêutron vai expulsar um próton, sabe? Aí vai virar o carbono 14, tá bom? Que é o isótopo radioativo do carbono, tá? Isso aí vocês devem saber. Combinando o carbono com o oxigênio, tem esse gás carbônico. Eu acho que a gente já sabe disso, né? E esse gás carbônico, ele é absorvido pelas plantas na fotossíntese, tá? Então as plantas irão absorver o carbono 14 pela fotossíntese, tá? Nisso ele entra na cadeia alimentar. Porque as plantas são a base da cadeia alimentar, né? Então o carbono 14 vai subindo assim na cadeia alimentar. Então, entrando no corpo de todos os seres vivos, né? Consequentemente, na glicose, tá? Aí o carbono 14 ele decai, tá? Depois de um tempo, emitindo partículas beta e virando o nitrogênio.
Essa aqui é a equação engraçadinha do decaimento do carbono 14, tá? E só um detalhe que eu vi aqui aqui na cadeia alimentar, quando um animal ele come uma planta, ele pega o carbono 14, como eu já falei, né? Só que é muito pouco. É muito pouco mesmo. É muito pouco. É cerca de 10 partes por bilhão. Pera, Henrique, então eu sou radioativo porque eu como plantas. Sim, você é radioativo, porque você tem carbono 14 no seu corpo. Mas calma, pelo amor de Deus, não se preocupa que isso não é um problema nenhum pra você. Na verdade, só vai você está contribuindo com a ciência por ter carbono 14, porque no futuro os arqueólogos vão achar seu corpo e vão saber que você viveu no século 21 e vai ajudar a ciência a evoluir, tá? Então fica de boa que isso aqui não vai te matar, tá bom? Fica tranquilo, é muito pouco, tá? Tá tudo certo, tá tudo bem com todo mundo, tá? Não se preocupa com isso. Tem muita coisa pior pra se preocupar agora, tá? Enfim. E agora? Mas como assim, né? Você não chegou na datação ainda, professor. Vamos lá. Tem uma relação fixa entre a quantidade de carbono 12 e carbono 14 no nosso organismo, pois a taxa de decaimento desse carbono 14 é igual à de reposição. Então, quando a gente consome, a taxa da gente consumir carbono 14, que eu vou dar um exemplo, tá? Eu tô chutando longe, tá? É tipo 10 átomos por semana, sabe? A gente vai perder também 10 átomos de carbono 14 por semana também, tá? Não é esse valor, tá bom? Não confie nesse valor. É só um chute aí, tá? Só um exemplo, tá bom? Então tem uma relação fixa quando um entra, o outro sai, tá? Mas quando o organismo morre, ele deixa de se alimentar, né? Não tem como ele se alimentar. Então, ela deixa de ser fixa, ou seja, é, tem mais carbono 14 que sai do que carbono 14 que entra. No caso, não tem nenhum carbono 14 que entra, então só o carbono 14 que sai. Aqui, ó, já que não se alimenta, ou seja, não tem mais fonte de carbono, certo? Assim, os cientistas medem o teor de carbono 14 no material e comparam com o valor normal de um ser vivo atual, determinando aí sim a sua idade com base na sua meia-vida, que é de 5.730 anos, tá bom? Mas essa técnica, pelo carbono 14 ter uma meia-vida um pouco baixa, assim por assim dizer, né? Apesar de ser bastante tempo, né? Ele é bom para datar fósseis de até 50 mil anos. Passando disso, a gente usa alguns radioisótopos com uma meia-vida um pouquinho mais longa, como o potássio 40, que tem 1,3 bilhões de anos de meia-vida, ou o urânio 238, que tem 4,6 bilhões de anos. Que foi inclusive com ele que a gente estimou a idade da Terra, por sinal, para também é, para datar em alguns materiais inorgânicos, tá bom? Que contenham esses isótopos, tá? Como, por exemplo, rochas ígneas, beleza? Rochas formadas pela solidificação do magma, tá bom? Basicamente, quanto menos carbono 14 em uma amostra, mais antigo ele será, tá bom? Uma amostra orgânica de um animal ou vegetal. Aqui a gente tem um esqueminha bem simplesinho aqui do carbono 14, tá bom? Aqui embaixo ele mostra um pouquinho do conceito de meia-vida, que eu acho que eu não falei, tá? Mas eu vou falar bem rapidinho. Ó, meia-vida é o tempo que leva para uma amostra decair pela metade, tá? Então, ó, aqui a gente tem uma amostra com 100% de carbono 14, tá vendo? Tem várias partículas 100%. Depois de 5.730 anos, que é a minha vida do carbono 14, só vai ter 50% dessa amostra, tá? E assim vai, tá bom? E assim vai. Tanto que foi isso que ele pediu naquela questão do Enem que eu falei pra vocês, né? Beleza? E na descrição deixarei esses dois vídeos bem legais aqui do Zoom e do Ciência Todo Dia, se vocês quiserem ver o material extra, tá bom? Esses vídeos são bem legais, eu me usei inclusive me baseei neles para fazer essa linha, tá bom? Então, recomendo que vejam se você tiver um tempo, se tiver curiosidade. Beleza? Aqui estão as referências, tá bom? É um conteúdo bem delicado, tá? Eu não tô tirando as coisas da minha cabeça, eu peguei referências para fazer isso, tá? Principalmente do meu livro de química, que eu vi e falei, ó, isso aqui é legal, né? Eu vou fazer uma aula sobre isso. A maioria dos conteúdos que eu faço aula é assim que surge a ideia, tá? E daí eu peguei várias outras fontes, né? Pra fazer uma linha boa e certa pra vocês, tá? E é isso, tá bom? Muito obrigado por terem assistido até aqui, tá bom?
Espero vocês nas próximas aulinhas, tá? Tchau, tchau. Mas antes de acabar, tá bom? Se você quiser ficar aqui só pra falar um pouco mais, porque eu quero falar. É, eu falei, eu acho, no post de comunidade, mais no começo do ano, que eu não sabia se eu ia gravar mais ou menos aulinhas, né? Porque agora eu tenho ali na escola o meu cursinho, né? Então eu não sei se eu teria tempo ou se eu teria mais, assim, motivação de estudar o que eu gosto, né? Só que acabou que eu tô estudando mais o que eu não gosto, que eu não entendo, né? Então, tipo, tá meio difícil o tempo, assim, né? Mas tem que fazer isso, né? Nem vestibular, vida de vestibular não é assim, né? De estudante é assim, tá? Então eu acho que vai ter menos aulinhas durante o ano, tá? Mas as que eu for tentando fazer, eu vou tentar fazer com qualidade, tá bom? Não vou tentar rushar, fazer muitas pra depois elas saírem toda xixilenta ruim, tá? Quero uma aulinha boa, tá? Assim, de vez em quando mesmo, tá bom? Então, espero que me entendam, tá? E a próxima, não sei de qual conteúdo vai ser, mas eu tenho umas ideias aí, tá bom? E é isso agora sim. Falou e até mais. Tchau, tchau.